Sejam muito bem-vindos ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, é um vídeo forte, é um vídeo muito impactante. Os ataques espirituais aos pequenos. E se você já está interessado no assunto, foco na palavra. O objetivo desse vídeo é fazer um alerta aos pais em relação aos seus pequenos. O mundo espiritual é real e a cada dia que passa os ataques aos pequenos vêm aumentando e, lamentavelmente, alguns pais estão distraídos. Todos nós estamos observando os relatos de pequenos sendo possuídos por entidades malignas. Estamos vendo os pequenos serem discipulados através de músicas, de jogos, de desenhos e de filmes. E estamos vendo esses seres malignos fazendo contatos com os pequenos, se passando por amigos, por pessoas que sofrem. Os pequenos possuem um olhar puro, uma inocência, o que facilita o contato desses seres com esses pequenos. E nós, como pais e mães, precisamos ficar atentos aos portais. E estes portais podem ser abertos sem que muitos de vocês percebam, facilitando os ataques aos pequenos. Vamos começar primeiramente por filmes de terror, desenhos, músicas, muitos conteúdos disponíveis na internet que até parecem inocentes, mas são verdadeiros portais de passagem para os espíritos malignos. Estamos vivendo em uma sociedade que cada vez mais cedo os pequenos têm acesso ao mundo digital, e isso tem sido usado como um instrumento de Satanás e seus demônios para atacar a vida dos pequenos. Eu quero relatar a vocês um pouco da minha experiência com esse mundo espiritual na minha infância. Eu fui uma criança com visão espiritual aberta. Não sei por que eu tinha isso em mim na infância, mas eu agradeço a Deus por ter tido uma avó que acreditava em mim e que me dava orientações acerca das visões que eu tinha. Eu passei muitas noites em claro, vendo seres do mal andando de um lado para o outro no meu quarto. Eu ouvia os risos, os passos fortes e eu sempre ficava em pânico. Eu me cobria dos pés à cabeça ao ponto de urinar na cama. Acreditem nisso. Eu fui atacada diversas vezes por um ser que era todo negro, com um chapéu e um charuto na boca. Eu não conseguia ver os olhos. Era um ser completamente escuro. Eu não conseguia descrever além disso. Era um homem, eu via, que tinha um charuto e que tinha um chapéu na cabeça. E ele sempre tentava me enforcar. Ele sempre vinha com as mãos no meu pescoço, tentando me sufocar, a um ponto de eu não conseguir me mexer, de eu não conseguir gritar. E muitas vezes a minha avó paterna me ajudou. É algo terrível. Eu me recordo com clareza de uma noite que eu fiquei muito aborrecida. E eu, por birra, fui dormir no sofá da sala do apartamento que eu morava com os meus pais. E num dado momento, eu acabei adormecendo no sofá da sala. E de repente eu vi uma caveira muito alta, muito grande, que tinha a parte da cabeça na face toda pintada de uma maneira colorida. E dava para ver que essa entidade, que esse ser, era um ser feminino e que tinha nas mãos uma trouxa, carregava uma trouxa e fazia um sinal para mim, me chamando. E eu, ao ver aquela imagem, eu tomei um susto tão grande, foi algo tão
tão terrível, tão assustador, que eu gritei e comecei a chorar. E o meu pai, ele se levantou e veio ver o que estava acontecendo. E eu falei para ele que eu tinha visto essa mulher caveira com uma trouxa na mão. Certa vez, eu fui passar uns dias na casa da minha avó paterna e eu estava na cama com ela e ela tinha mais 2 netos que estavam na casa dela e nós estávamos conversando alguns assuntos e rindo e de repente a gente estava com uma peteca na mão e essa peteca caiu no chão e eu virei, né, coloquei metade do meu corpo para fora da cama para pegar essa peteca que a gente estava na mão. E quando eu olhei embaixo da cama, eu vi uma caveira com uma jaqueta laranja e um chapéu como se fosse uma cartola de mágico. E eu tomei aquele impacto, aquele susto, e minha avó percebeu que eu tinha visto alguma coisa. E eu não conseguia falar, e aí ela me perguntou o que eu tinha visto e eu relatei a ela o que eu tinha visto. E minha avó ouvia, minha avó acreditava, minha avó era uma mulher cristã, uma mulher que tinha entendimento espiritual e eu me sentia confortável, confiava em relatar aquelas visões espirituais que eu tinha e recebia dela ajuda para saber lidar com isso. Tudo isso que eu vivi até meados da minha adolescência foi a minha infância, assim, até que eu chegasse a uma fase de uns 12, 13 anos, e essas coisas só passaram quando Jesus entrou na minha vida. Eu era neta de pessoas cristãs, de pessoas que conheciam a palavra, que me levavam para a igreja, que me doutrinavam espiritualmente e que me ensinavam como lidar com esses ataques. Então foi a partir do momento que Jesus entrou na minha vida que eu passei a não mais sofrer com esses ataques de maneira tão intensa. Isso foi passando. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar vocês, pais, a ficarem alertas. E agora eu vou dizer o que eu fazia para que esses portais fossem abertos. Qual era o tipo de conteúdo que eu acessava, que eu consumia, que possibilitava que essas entidades, que esses seres tivessem acesso a mim e à minha vida. Escondida dos meus pais nas madrugadas, eu assistia filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Espanto com aquele Fred Krueger, eu assistia Poltergeister, eu assistia A Hora do Pesadelo, eu cheguei a assistir O Exorcista. Tudo isso nas madrugadas eu fazia escondida dos meus pais. Nós fazíamos brincadeiras como aquela brincadeira do compasso para conversar com espíritos, com entidades. Nós não tínhamos noção, eu e as crianças que brincavam comigo, do perigo que nós estávamos correndo. A brincadeira da garrafa, a brincadeira do copo de água, essas eram algumas das coisas que nós fazíamos que possibilitava o acesso dessas entidades malignas a nós, crianças. Então, em razão disso, da experiência que eu tive e do que eu venho observando hoje, eu quero fazer um alerta aos pais. Hoje, os pequenos estão constantemente sozinhos. Em tempo oportuno, sempre com o celular nas mãos, acessando conteúdos às vezes pesados, com aparência de inocentes, mas cheios de malignidade. Músicas diabólicas, brinquedos e brincadeiras como verdadeiros portais para a entrada desses seres malignos para a sua casa e para a sua família. Então, observem muito isso. Sempre acompanhe o que o pequeno está vendo no celular, que tipo de música ele está ouvindo, que tipo de conteúdo ele está acessando. Não deixem os seus pequenos sozinhos. Fiquem sempre alertas, sempre de olho, para que o mal não venha acessar a vida deles e de suas famílias. E para finalizar esse assunto tão pesado, porque eu sei que foi pesado, eu gostaria de deixar
uma sugestão, um conselho para aqueles que desejarem ouvir. Conversem com seus pequenos. Observe o comportamento deles. Observem o sono. Se seu pequeno está sentindo muito medo, se ele tem conversado muito sozinho, se essas conversas são frequentes, fiquem sempre em alerta. Procurem ouvi-los. Eu, graças a Deus, eu tive pessoas que me ouviram e que acreditaram em mim e que me ajudaram a passar por isso. Eu espero que cada um de nós, como pais, mães, avós, tios, possamos também auxiliar os nossos pequenos a se livrarem desses ataques do mal. Ensinem os seus pequenos a orar. Ore com eles. Leve eles para conhecer Jesus. Ensinem a eles a autoridade que há no nome de Jesus. Não os deixem sozinhos a ponto deles encontrarem atenção nestes seres espirituais malignos, porque pelo fato da criança ser inocente, não ter o olhar que nós temos, eles acabam confundindo as coisas e não entendendo o que está acontecendo com eles. Então brinquem com seus pequenos, tenham diálogos, ensinem a eles que eles podem confiar em vocês. Não baixem a guarda. Orem com fé e fervor por suas famílias, porque a direção dos ataques agora está voltada para a vida dos pequenos e para as nossas famílias. Fiquem todos com Deus, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem o seu comentário. Eu gostaria de saber se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.